Olá, tudo bem? Presbítero Rian Ribeiro quem vos fala aqui. Mais um momento do nosso devocional diário, 7 minutinhos com Deus, o seu devocional de todos os dias. Esteja conectado com o Pai, sim, conecte-se com o Pai, conecte-se também conosco por meio das redes sociais. Esteja por dentro de tudo aquilo que Deus tem para o teu coração. Conecte-se com a palavra de Deus. Vamos à palavra de hoje. Mateus capítulo 8, verso 5, diz assim, Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um capitão do exército romano veio e suplicou-lhe ajuda. Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofrendo muitas dores. Jesus lhe disse, vou curá-lo. Então o oficial disse, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Se apenas ficar aqui e disser, seja curado, o meu servo ficará bem. Eu sei disso porque também obedeço às ordens dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Quando digo a um deles, vá, ele vai, e a outro, venha, ele vem. E ao meu servo, faça isto ou aquilo, ele faz. Por isso, eu sei que o Senhor tem autoridade para dizer à doença dele que saia, e ela sairá. Jesus ficou maravilhado, voltando-se para a multidão, disse, eu ainda não vi uma fé assim em toda a terra de Israel. E eu digo isto a vocês, muitos que não são judeus virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. E muitos israelitas serão lançados para fora, na escuridão, no lugar de choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano, vá para casa. Aquilo que você tinha fé já aconteceu. E o rapaz foi curado na mesma hora. Glória a Deus, que palavra maravilhosa ao teu e ao meu coração. Nós devemos aprender alguns detalhes com essa palavra. Primeiro de tudo, esse centurião, esse homem que era uma autoridade, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia quem era Jesus. E ele foi ao encontro de Jesus. Ele foi buscar por Jesus. Outro detalhe que chama a atenção, este homem ele tinha compaixão pelo próximo, ele tinha amor pelo próximo. Ao observar a forma como ele detalha a enfermidade do seu soldado, do seu servo, nós observamos isso, o amor dele para com aquele homem. Ele diz assim, Senhor, o meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofrendo muitas dores. Ou seja, ele observava a situação a qual o servo dele estava, ele observava a situação a qual aquele homem se encontrava, e ao olhar para aquela situação, ele se compadeceu, ele teve compaixão, então ele foi buscar ajuda àquele que tem toda a ajuda, ele foi buscar auxílio ao Senhor. Ele suplicou ao Senhor Jesus, me ajude ao meu servo. Então, Jesus disse, eu vou curá-lo. Outra lição que nós aprendemos, esse homem confiava tanto na palavra de Jesus, confiava tanto que Jesus era o Salvador, o Messias, o Filho de Deus, que ele fala, Senhor, eu não sou digno que tu entres em minha casa. Eu não sou digno que tu entres no meu lar. Diga apenas uma palavra. Se o Senhor ficar aqui e dizer apenas uma palavra, eu creio, eu tenho certeza que o meu servo será curado. Porque assim como eu sou homem, autoridade, eu sirvo a autoridades e obedeço a essas autoridades e eu tenho autoridades a outros, eu sei que através de uma só palavra, através de uma só ordem sua, que é a autoridade suprema, algo vai acontecer. Jesus então elogia a fé daquele homem. Jesus elogia a fé daquele homem, dizendo que não viu em toda Israel uma fé como a dele. Uma lição para mim e para você. Se nós nos portarmos, se nós agirmos da mesma maneira que esse centurião, nos despirmos de nós mesmos, pedindo ajuda ao Senhor por nós e por aqueles que estão atribulados em nossa vida, em nossa casa, nós receberemos a ajuda do Senhor. Se nós cremos apenas na palavra de Deus, simplesmente a palavra já é o suficiente para gerar o milagre. A palavra já é suficiente para ter autoridade sobre toda a enfermidade. A palavra de Deus já tem toda a autoridade para libertar, para curar e para salvar. Quando nós cremos na palavra, quando nós cremos que apenas a palavra já é a autoridade de Jesus Cristo, nós recebemos aquilo que nós esperamos. Nós temos a nossa fé aumentada e vemos o milagre. Nós podemos ver os milagres acontecendo, ver as curas acontecer, ver a libertação acontecer, ver a salvação chegar até os nossos. Esse homem, ele aprendeu
ele aprendeu e nos ensina uma grande lição. Primeiro de tudo, esse homem amou a Deus, porque ele buscou Jesus. Ele amou o seu servo, o servo dele. Ele se compadeceu do próximo, ele amou o próximo. Ele creu na palavra. Ele creu na autoridade de Jesus. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Ele creu que na ordem de Jesus aquela enfermidade já iria sair daquele servo. Ele creu que através da palavra de Jesus algo já aconteceria na casa dele. Esse homem, ele nos traz o princípio da criação. Quando Deus diz haja, de imediato acontece. Quando Deus fala, de imediato acontece. Ei, homem de Deus, mulher de Deus, você que está ouvindo esse devocional, creia que a palavra de Deus é suficiente para fazer gerar em tua vida a cura, a libertação, a salvação. Creia que somente a palavra de Deus já é suficiente para gerar um milagre em tua vida, para mudar a história da tua casa, da tua família, para mudar a história dos seus. Este homem, esse centurião de Mateus 8, ele viveu isso ao buscar por Jesus e receber uma palavra de Jesus. Oh, aleluia! A fé dele movimentou o milagre dentro da casa dele. Através da tua fé, você irá movimentar milagres dentro da tua casa, milagres ao meio dos seus, milagre na sua parentela, milagre nas suas famílias. Creia na palavra do Senhor. Jesus, depois de admirar a fé daquele homem e declarar que a fé daquele homem é diferente de todas as outras a qual ele já havia visto, Jesus diz assim, vá para casa. Volte para o ambiente onde havia dor, onde havia luta, onde havia sofrimento. Volte para lá, para o ambiente onde havia angústia. Volte para lá, porque já aconteceu o milagre. A cura já aconteceu lá. Ei, meu querido, minha querida, não tenha medo de voltar ao ambiente onde havia tristeza, angústia e dor depois de ter ouvido uma palavra do Senhor. É lá que o milagre vai ter acontecido. É lá que as pessoas vão estar libertas. É lá que as pessoas estarão curadas. No ambiente onde havia choro, agora haverá alegria. No ambiente onde havia tristeza, agora há alegria. No ambiente onde havia dor, agora não há mais dor. A paz, a abundância, o amor de Deus derramado naquele ambiente. Creia nessa palavra. Compartilhe ela com mais pessoas para que pessoas possam ser curadas através da palavra. Que Deus te abençoe poderosamente. Receba essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.